23 de março de 2026, Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um. E começou a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, de pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Vejamos agora a interpretação dessa palavra viva à luz da Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Iniciaremos com o Alcuíno. O Senhor, em particular, pouco antes de sua paixão, tinha o costume de pregar a palavra de Deus durante o dia no templo que havia em Jerusalém, acompanhando a sua pregação com sinais e milagres. Quando chegava a tarde, ia a Betânia, hospedando-se na casa de Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, de onde voltava na manhã seguinte para a mesma atividade. Como estivera ocupado no último dia da festa nos tabernáculos com a pregação, à tarde foi ao Monte das Oliveiras. É o que é dito: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Continuaremos com o Alcuíno. A unção de azeite costuma ser feita aos cansados e serve de alívio aos que padecem dores em seus membros. Monte das Oliveiras significa também a sublimidade da piedade divina, porque Eleos em grego quer dizer misericórdia. Também a natureza do óleo corresponde ao mistério de que se trata, pois o óleo permanece acima de todos os demais líquidos e, como diz o salmista, as misericórdias do Senhor estão sobre todas as suas obras, e prossegue: ao romper da manhã, voltou para o templo, a saber, para dar a conhecer a sua misericórdia e oferecê-la aos que creem, quando começa a mostrar-lhe a luz do Novo Testamento em seu templo. Com efeito, o voltar ao romper da manhã significa que começava o dia de nova graça, segundo São Beda. Isso significava que depois que começou a habitar no templo, por meio da graça, isto é, na igreja, todas as nações começaram a crer nele. Por isso se segue que todo o povo foi ter com ele, que sentado os ensinava. Segundo Santo Agostinho, sabiam que o Salvador era bondoso, porque dele fora escrito: avance e reina por meio da verdade, da mansidão e da justiça. Trouxe-nos a verdade como professor, a mansidão como libertador e a justiça como julgador. Quando falava a verdade, era conhecido como não se irritava contra os inimigos, era conhecida sua mansidão. Por isso puseram sob tentação a sua justiça, pondo diante dele um escândalo, e disseram-te: se julga que nada deve ser feito, não tem justiça? A lei não podia mandar o que não era justo, e por isso invocam a lei dizendo: Moisés na lei mandou-nos apedrejar tais mulheres. Mas como não abandonaria a mansidão por meio da qual se tinha feito amar pelas pessoas, deverá dizer que a deve deixar partir. Por isso exigem a sua determinação, dizendo: que dizes tu? Proponham-se com isto encontrar ocasião de acusá-lo, fazendo-lhe parecer infrator da lei. Por isso, acrescenta o evangelista, diziam isso para lhe armar um laço, a fim de o poderem acusar. Mas o Senhor agirá com justiça ao responder, e não abandonará a mansidão. E prossegue: porém Jesus,
inclinando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. Seguiremos com Santo Agostinho. E pôs-se a escrever com o dedo na terra para manifestar que os nomes daqueles seriam escritos unicamente na terra e não no céu, onde dissera que seus discípulos se alegrariam de haver sido inscritos. Pode-se dizer também que, humilhando-se, como demonstrava pela inclinação de sua cabeça, fazia sinais na terra, ou já era tempo de que a sua lei se escrevesse na terra e frutificasse, e não na pedra estéril como antes. Segundo Alcuino, pela terra indica o coração humano que produz o seu fruto por meio de ações boas ou más. Pelo dedo que é flexível em suas articulações, exprime a sutileza do discernimento, instruindo-nos, portanto, a não nos precipitarmos em condenar quaisquer más ações dos nossos próximos e voltando-nos com humildade à consciência do coração, examinarmos-las atentamente com o dedo do discernimento. Segundo Santo Agostinho, tendo-os ferido com os raios da justiça, não se indignou, e aos ver cair, mas afastou o seu olhar deles, por isso se segue depois, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Glosa de Santo Tomás de Aquino, que talvez fossem mais culpáveis ou conhecessem melhor os seus próprios pecados. Segundo Santo Agostinho, ficaram apenas dois, a miséria e a misericórdia, pois segue, e ficou só Jesus e a mulher diante dele. Creio que aquela mulher estivesse assustada, pois esperava ser punida por aquele em quem não se podia encontrar culpa alguma. Ele, porém, que repelira seus adversários com a língua da justiça, volvendo a ela o olhar de mansidão, respondeu-lhe: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: ninguém, Senhor. Ouvimos acima a voz da justiça, ouçamos agora a voz da mansidão. Então Jesus disse: nem eu te condeno. Por quem temeis ser condenada, pois em mim não encontrastes pecado. Como então, Senhor, incentivas o pecado? Não absolutamente. Presta atenção ao que segue. Vai e não peques mais. Logo, o Senhor condenou, mas o pecado, não o homem. Se fosse fomentador do pecado, teria dito: vai e viva como quiseres. Esteja segura de que eu te livrarei. Por maiores que sejam seus pecados, eu te livrarei da guina e dos suplícios do inferno. Não é isso que diz. Preste atenção, pois os que amam a mansidão do Senhor e temem a sua verdade, porque o Senhor é, a um só tempo, doce e reto. Que essas palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ecoem em nossos corações.